Bom dia, gente. Meu nome é Thales, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Parasitologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje eu vou falar sobre enteróbios vermiculares e enteróbios. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a história desse verme. Em 1550 a.C., nos papiros de Ebers, tem uma inscrição que é Erxetef. Essa é a inscrição, é o registro mais antigo do Enteróbios vermiculares. 1000 anos depois, Hipócrates ele já observou que esse verme ele era muito comum em crianças. Galeno, nos seus tratados de ornitologia, ele postulou que eram vermes pequenos e delgados que podiam atingir a região perianal. E Avicena, no seu Cânone da Medicina, também descrevia esse verme. Isso é importante, né, para mostrar que o conhecimento sobre o enteróbios vermiculares não é novo, né, ele vem de muito tempo. E pesquisas com datação de carbono em fezes encontraram esses vermes datados de 7.837 a.C. Então, quem é esse verme? Ele foi descrito em 1758 por Linneu como Ascaris vermicularis. Um tempo depois, ele foi renomeado para Oxyurus vermicularis por Lamarck e Branson. E 50 anos depois, ele foi renomeado para Enteróbios vermicularis. Essa que é a denominação utilizada até hoje. Então, quem que ele é? Ele é um animal do filo Nematoda, da ordem Oxyurida, da família Oxyuridae e do gênero Enteróbios. Esse gênero possui mais de 20 espécies parasitas, porém só um parasita de humano, que é justamente o Enteróbios vermicularis. E uma menção honrosa ao Enteróbios gregori. Essa espécie ela foi sugerida por alguns pesquisadores, mas ela não tem assim uma carga de evidências que comprove que essa é uma espécie nova. Hoje, o mais aceito é que o Enteróbios gregori são as formas imaturas do Enteróbios vermicularis que foram erroneamente descritas. Então, todos esses nomes, eles são sinônimos do Enteróbios vermicularis. Eu estou falando esse tanto de nome porque vai que alguém, né, encontre algum desses nomes sem ser Enteróbios vermicularis. Então, saiba que todos eles são referentes ao mesmo animal. E também tem os nomes populares, né? Em português ele é conhecido como oxiuro e em inglês como pinworm. Bom, e como que ele é? Ele possui dimorfismo sexual, né? Macho e fêmea com seres diferentes. Possui uma cor branca. Possui um corpo filiforme, assim como todos os nematódios. Possui asas cefálicas, que são essas projeções na porção anterior do corpo, ali perto da cabeça, que parece uma asa mesmo. E possui uma boca trilobulada. Eu não encontrei nenhuma imagem boa sobre que mostrasse isso, mas é uma boca como se fosse com 3 lábios. Os machos, eles medem entre 3 e 5 milímetros de comprimento, então são bem pequenininhos mesmo. A cauda é recurvada em sentido ventral, isso é uma característica muito forte e muito fácil de ver. E o tempo de vida do macho é em torno de 7 semanas. Bom, a fêmea ela tem de 8 milímetros a 1,2 centímetros, então ela é substancialmente maior do que o macho. Tem as extremidades posteriores afiladas, que também é uma característica muito fácil de ver, com uma cauda longa e pontiaguda.
Ela vive de 5 a 13 semanas dentro do corpo do hospedeiro e pode carregar até 16 mil ovos, que quando ela está grávida, cria até uma distensão na porção posterior de tanto ovo que uma fêmea pode carregar. 16 mil é como se fosse assim, um máximo já relatado, mas em média uns 11 mil ovos por fêmea é fácil de encontrar. Aí eu pus essa imagem aqui que eu achei ela bem legal e fica bem fácil da gente ver algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que chama a atenção é a cor branca e a diferença de tamanho entre machos e fêmeas. Outra coisa também bacana de ver são as asas cefálicas, que dá para ver nas fêmeas mais claramente pela questão do tamanho mesmo. E a cauda voltada ventralmente dos machos, que também é bem fácil de ver e bem característico. Os ovos têm de 50 a 60 micrômetros, também são bem fáceis de identificar. Eles possuem esse aspecto de D, que é bem marcante dessa espécie. Ele é liso e translúcido. Ele tem uma camada pegajosa em torno dele. Isso é importante porque isso ajuda esse ovo a se fixar em diversas superfícies, além de fazer também uma massa de ovos quando estão perto um do outro. E no ambiente, esse ovo ele tem uma viabilidade de 3 semanas, que é um tempo considerável. Uma coisa também interessante é que quando é que a fêmea já põe o ovo embrionado e em um período de 4 a 6 horas no ambiente, esse ovo embrionado ele matura e já fica capaz de infectar uma pessoa caso a pessoa venha a ingerir esse ovo. Falar um pouco da distribuição dele, mas antes eu queria falar que 1/3 das pessoas contaminadas por enteróbios reniculares são assintomáticos. Isso é um dado importante porque normalmente as pessoas só buscam algum tratamento quando tem sintomas, né? Então, quando 1/3 das pessoas não tem sintomas, a gente pode ver que possivelmente tem uma subnotificação importante sobre essa parasitose. Ele tem uma distribuição global, apesar de ter uma preferência pelas regiões temperadas. Ele é o nematóide mais comum na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos ele tem uma prevalência em torno de 11,5%, que é bastante coisa. E ele é mais comum em crianças. Isso pelo ciclo dele a gente vai ver por quê. E só para dar alguns exemplos, em crianças na Índia a prevalência pode chegar a 61%, na Inglaterra a 50% e na Suécia a 37%. Bom, e no Brasil? No Brasil eu não encontrei estudos que abrangissem grandes áreas, como cidades, estados ou até regiões. O que eu mais encontrei são estudos focais, em bairros, grupos escolares. Então eu vou mostrar algum desses estudos. Esse estudo aqui, ele foi feito em Campina Grande, na Paraíba, e eles observaram os resíduos orgânicos de 3 bairros de Campina Grande. Cada bairro tinha no mínimo 10 mil pessoas morando e eles encontraram 6% de prevalência de ovos de enteróbios reniculares. Nesse outro trabalho feito em Patos de Minas, aqui em Minas Gerais, em uma creche, né, em uma escola,
foi encontrada 0,6% de prevalência entre as crianças de 6 a 12 anos de idade. Nesse teste foram usados exames de fezes. Isso é importante quando a gente for falar do ciclo, para a gente ver se de fato o exame de fezes é a melhor abordagem para ser usada. Bom, falar agora do ciclo um pouquinho, eu vou começar com a exposição dos ovos ao ambiente. Os ovos, eles já têm uma larva em desenvolvimento, e quando esses ovos chegam ao ambiente, ocorre a maturação dessa larva em um período de 4 a 6 horas, que é relativamente rápido. E como que ocorre a ingestão desse ovo? Por ser muito pequeno, os ovos podem ser levados pela poeira. Aquele costume que a gente tem de sacudir a roupa de cama é uma maneira dos ovos se espalharem pelo ambiente e podendo contaminar alimentos. Então, alimentos mal lavados também são uma fonte de contaminação. E como os ovos eles têm uma substância pegajosa no seu exterior, eles se aderem muito facilmente nas mãos. Então, o ato de comer unha e o costume que as crianças têm de levar a mão à boca é um transporte desses ovos. Então, isso explica um pouquinho por que é muito mais comum a gente encontrar enteróbios em crianças do que em adultos. Mas lembrando que o fato de ser mais comum em crianças não exclui sua ocorrência em adultos. Então, após a ingestão do ovo pelo hospedeiro, as larvas eclodem no duodeno, passam pelo jejuno, pelo ilho e alcançam o septo, onde se transformam em vermes adultos. Bom, e com agora o macho e a fêmea, ocorre a cópula. Normalmente após a cópula, o macho morre, então é possível encontrar machos em fezes. Então a fêmea, com aquele tanto de ovo lá, pode chegar até 16 mil ovos, migra para o cólon e ovipõe na região perianal. A fêmea ela pode ter tantos ovos que é bem possível que ela se rompa devido à pressão dessa massa de ovos. Então, além da postura ativa, também pode ocorrer essa, vamos dizer assim, essa explosão da fêmea devido à quantidade de ovos que ela pode carregar. Então, a fêmea ovipõe na região perianal, com larvas em desenvolvimento, e o ciclo pode recomeçar. Bom, falando agora sobre os sinais clínicos, sempre bom relembrar que 1/3 é assintomático. Isso dificulta, né, obviamente, a identificação dessa doença. E o sintoma mais famoso, mais comum, é o prurido perianal ou anal, né, que é a famosa coceira. Dependendo da intensidade dessa coceira, podem ocorrer microfissuras na região, que podem servir como porta de entrada para infecções secundárias para outros patógenos, como vírus, bactérias, fungos, seja lá o que for. Nas mulheres também pode ocorrer o prurido vulvar. Por quê? A pessoa infectada pode coçar a região perianal, ficar com os ovos ali na unha, na mão, coçar a região genital e transferir ativamente esses ovos do ânus para a região genital. Esse quadro pode levar até uma vaginite, dependendo da quantidade de ovos.
Outro, outra, outro sintoma secundário tem a ver com a qualidade do sono, porque o prurido anal intenso na hora do sono, obviamente ele vai dificultar o sono e vai diminuir a qualidade. Então, se você imaginar aí 2, 3 semanas com um sono comprometido, quadros de estresse, cansaço acumulado, fadiga, em alguns casos até anorexia, perda de peso, são comuns e, e devido todos a esse prurido perianal. Também pode ocorrer lesões ectópicas, que é quando esses agentes eles são encontrados em áreas não usuais, como por exemplo o baço, o fígado e o pulmão. Nesses casos de lesões ectópicas, é comum a gente encontrar um filtrado inflamatório rico em eosinófilos. Pode acontecer o encapsulamento tanto do verme adulto quanto do ovo, e em casos mais sérios pode ocorrer a necrose do local. Dependendo da carga parasitária, também é comum observar náuseas, vômitos e uma alteração na frequência evacuatória. Mas esses sintomas eles são só para uma carga muito alta. E a gente observa que esses sintomas eles são comuns a vários outros quadros, a várias outras doenças. Então, é bem possível que pessoas que apresentem esses quadros não atinem que podem estar infectados com enteróbios vermiculares. Então, beleza, a pessoa está lá com sintomas que podem ser de enteróbios vermiculares, né? Pode ser uma enterobiose. Como que a gente tem essa certeza? Com os diagnósticos. O método de Kato-Katz's, usado para várias outras hemitoses, ele não é recomendado para enterobiose. Por quê? Porque o método de Kato-Katz's, ele analisa as fezes. Porém, na enterobiose, entre 5 e 15% das pessoas com o verme testa positivo para exame de fezes. Isso é uma coisa muito importante. E se a gente lembrar daquele artigo que eu mostrei, feito lá em Patos de Minas, onde por exame de fezes eles identificaram 6% de prevalência nas crianças, pode ser que seja um percentual um pouco maior, justamente porque o exame de fezes para enteróbios vermiculares ele não é tão indicado, apesar de às vezes encontrar vermes adultos e ovos nas fezes também. Bom, já que o método de Kato-Katz's não é o mais recomendado, né, o que a gente usa? A gente usa o método de Graham, ou o método da fita adesiva. Ela consiste em pegar uma fita adesiva transparente, colocar ela com a parte colante, né, com a parte pegajosa, para fora, ao redor de um tubo de ensaio, pode ser esses palitos, né, assim, de picolé, obviamente todos muito bem esterilizados e limpos, ou até no dedo da pessoa que vai fazer o teste. Então, com a parte pegajosa para fora, né, ao redor dessa haste da base, é introduzida na região perianal da pessoa que está com suspeita de estar com enterobiose. Aí os ovos que possivelmente vão estar naquela região vão ficar presos na fita adesiva. Feito isso, a fita é colada em uma lâmina. Então a fita ela vai fazer o papel da lamínula quando for observar no microscópio. E essa aqui é uma foto de um teste desse, né, do método de Graham, onde a gente pode ver claramente os ovos.
a gente pode ver que esse é um ovo de enteróbios vermiculares pela essa forma em D que ele tem, que é bem característica. Então a pessoa teve sintomas, fez os testes, testou positivo. E agora? Agora a gente tem que tratar essa pessoa. O tratamento com o albendazol, ele é recomendado. Além desse fármaco, também tem o pamoato de pirantel, que também é recomendado. E em outros casos, a ivermectina também é utilizado. Mas o albendazol e o pamoato de pirantel são os mais comuns. Lembrando que esses medicamentos, eles têm que ser feitos, né, com a prescrição médica, que podem trazer vários efeitos colaterais, e eles não apresentam efeitos em ovos. Então, se a pessoa está infectada, usar os fármacos e não tratar os ovos, é bem possível e até provável que ela tenha uma reinfecção. Bom, as medidas profiláticas são simples, como, por exemplo, lavar as mãos, sobretudo antes das refeições, aspirar o chão em locais onde tem pessoas que têm o verme, porque aquele costume de sacudir roupa de cama, ela pode acabar espalhando os ovos pelo ambiente. Cortar as unhas, sobretudo de crianças que têm esse costume de levar a mão à boca. E ferver as roupas de cama e as roupas íntimas de quem tem esse verme, porque isso mata os ovos e impede uma reinfecção. E o banho de manhã também é uma medida que pode ser adotada. Lembrando que o banho de banheira não é recomendado porque os ovos podem aderir na parede da banheira e infectar pessoas saudáveis ou até uma reinfecção. Então, tomando essas medidas, ou pelo menos algumas delas, juntamente com o uso de fármacos, se a pessoa tiver infectada, é bem possível e provável que o ciclo do enteróbios vermiculares. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Valeu, muito obrigado.